Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Bioressignifica. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jéssica, eu sou professora de Biologia e o nosso assunto de hoje vai ser sobre fotossíntese, então vem comigo! Então, a fotossíntese é o processo em que a planta vai obter o seu próprio alimento, tá? Mas para isso ela precisa de alguns reagentes, tá? Então a planta, ela vai utilizar o quê? Dióxido de carbono, certo? Ela vai utilizar a água e diante da luz solar ela vai conseguir produzir o seu próprio alimento, sendo que a glicose, né, ela é o principal carboidrato que armazena energia para a planta. Bom, e aí você deve estar se perguntando, né, quais são os seres que realizam a fotossíntese? Será que são só plantas? Que a gente conhece, né, sabemos que as plantas, elas são bastante conhecidas aí pelo processo de fotossíntese, mas além das plantas, existem outros seres que realizam a fotossíntese, que são o quê? As algas, tá? E as bactérias. Então, dentro das bactérias, a gente vai ter as cianobactérias, as bactérias verdes e as bactérias púrpuras, que realizam fotossíntese. Agora, tem uma outra questão. Será que todos esses organismos, eles liberam oxigênio para o ambiente? Eu vou colocar a fórmula, tá? A equação geral, tá, da fotossíntese aqui do lado para vocês compreenderem, tá? Então vamos pensar aqui nos reagentes. Para que o organismo ele faça a fotossíntese, ele precisa utilizar gás carbônico, precisa da água e ele vai produzir o quê? Carboidrato, oxigênio e a água, certo? Então, plantas, algas e cianobactérias, elas utilizam água, tá? Elas utilizam a água para reduzir o CO2, certo? Esse CO2 vai ser reduzido a carboidrato, já que o carboidrato é formado de quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? E além disso, com a utilização da água, há a formação do oxigênio. Então, a gente vai ter os reagentes, que são o quê? CO2 e água na presença da luz, certo? A gente vai ter os produtos que são carboidrato, oxigênio e água, ou seja, plantas, algas e cianobactérias, elas conseguem liberar o oxigênio por meio da água, tá? Mas nem todos os seres, eles têm que realizam fotossíntese, eles liberam oxigênio para o ambiente, tá? Então, essa equação que eu coloquei aqui é a equação geral da fotossíntese, tá? Por quê? Porque nem todos os organismos vão utilizar a água para fazer fotossíntese. Um exemplo é as bactérias verdes e púrpuras, tá? Essas bactérias, elas não utilizam água. Elas utilizam, ao invés da água, o gás sulfídrico, tá? Então, ela vai ter como reagente o gás carbônico, certo? O gás sulfídrico e, como produtos, ela vai ter o carboidrato, a água e, ao invés de oxigênio, essas bactérias, elas vão produzir enxofre, tá? Então, não são todos os seres fotossintetizantes que contribuem para a liberação de oxigênio no ambiente. Bactérias, né, verdes púrpuras, elas são chamadas de bactérias do enxofre, justamente por conta que elas liberam enxofre ao invés de liberarem oxigênio. Bom, aí você deve estar se perguntando, né? E onde ocorre a fotossíntese, tá? A fotossíntese, ela vai ocorrer nas folhas, tá? Nas células das folhas, a gente vai ter uma estrutura que é chamada de cloroplasto, tá? Nesse cloroplasto, a gente vai ver a estrutura aqui, que eu vou colocar a imagem aqui do lado para vocês verem, tá? Então, os cloroplastos, eles possuem duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. Para dentro da membrana interna, a gente vai ter uma solução aquosa que é chamada de estroma. E dentro dessa solução aquosa, a gente vai ter o DNA, a gente vai ter ribossomos e
Mais especificamente, para o processo fotossintético, a gente vai ter sacos que são empilhados, tá? E o conjunto desses sacos empilhados, eles são chamados de grano, tá? Cada saco, ele é chamado de tilacoide. Então, é na membrana desses tilacoides, tá, que ocorre uma fase do processo fotossintético. A outra fase, ela vai ocorrer no estroma, e a gente vai entender isso já já. Lembrando que não são todos os seres fotossintetizantes que apresentam cloroplastos, tá? Somente os seres eucariotos, no caso, as plantas e as algas, elas apresentam cloroplastos. As bactérias, sejam cianobactérias ou bactérias púrpuras e verdes, elas não possuem cloroplastos, tá? São outras estruturas onde são realizado o processo de fotossíntese. Bom, então fazendo um recorte, né, do cloroplasto, eu vou colocar aqui a imagem do tilacoide para vocês, tá? Vocês estão vendo aí a imagem do tilacoide verdinho. E lá na membrana desses tilacoides existem os pigmentos fotossintéticos, tá? Os pigmentos fotossintéticos, eles são responsáveis, tá, pela absorção de fótons de luz, por isso que eles são chamados de complexo antena, justamente porque eles têm a função de absorver energia luminosa. E nessa membrana dos tilacoides, a gente vai ter os dois tipos de pigmentos fotossintéticos, tá? São os pigmentos fotossintéticos primários e os pigmentos fotossintéticos secundários. Os primários, eles são formados de clorofila, tá? Então a gente vai ter clorofila A e clorofila B, que são pigmentos verdes, sendo que a maioria das plantas possui muito mais pigmento de clorofila A do que clorofila B. E no caso dos pigmentos secundários, a gente vai ter os carotenoides, sendo a beta-caroteno e a luteína os principais. Porém, qual seria a diferença aí entre pigmentos primários e secundários? Os primários, eles são mais importantes, tá? O principal pigmento para absorção de energia luminosa pelas plantas é a clorofila. Já os pigmentos secundários, tá, carotenoides, eles são pigmentos acessórios, ou seja, eles absorvem comprimentos de ondas luminosas que os pigmentos primários eles não conseguem absorver. Então, eles complementam a absorção desses fótons aí de luz, tá? Lembrando que os pigmentos fotossintéticos, eles diferem de acordo com a espécie, tá? Então, as plantas, elas possuem clorofila como seu principal pigmento fotossintético. Já as cianobactérias e as algas, elas possuem ficobilinas, tá? Como seus principais pigmentos fotossintéticos. Esses pigmentos, lá na membrana dos tilacoides, eles estão organizados em complexos, então eles ficam unidos, tá? Eu tenho clorofila aqui, eles ficam bem próximos, porque eles estão organizados ali em complexos. Esses complexos a gente vai ver já já. Mas antes disso, vamos pensar no processo de fotossíntese como sendo dividido em duas etapas, porque é assim que o processo de fotossíntese ele acontece, tá? Então, a gente vai ter as reações que são dependentes de luz, tá? Ou reações luminosas, são chamadas assim porque dependem da luz para produzir os seus produtos, tá? Nessa reação dependente de luz ou luminosa, são produzidos a molécula de ATP e moléculas de NADPH2, tá? E há a liberação do oxigênio. Nessa etapa de reação que é dependente de luz, o CO2 ele ainda não está atuando. Ele vai atuar lá na segunda etapa, que é a reação de fixação do CO2, tá? Então, o CO2 ele é utilizado aí somente na segunda etapa. E essa reação de fixação de carbono, ela é produzida, a glicose, tá? Essa glicose ela é produzida a partir das moléculas de ATP e NADPH,
que foram sintetizadas no processo anterior. As reações dependentes de luz, tá? Ou fase clara, como ela é chamada, elas ocorrem nos tilacoides, lá nas membranas dos tilacoides. Já as reações de fixação do carbono, ela vai ocorrer no estroma, ou seja, fora dos tilacoides, lá dentro do cloroplasto. Então, a fase clara ou fotoquímica, que é a fase que depende de energia luminosa, ela também é chamada de cadeia fotofosforilativa, tá? Foto vem de luz, fosforilativa vem de adição de fosfato. Justamente porque nessa fase clara, né, como eu falei anteriormente, a gente vai ter como produto a síntese de ATP, certo? Que é a adenosina trifosfato, a partir do que? Da adição de grupos fosfatos ao ADP, adenosina difosfato. Então, por isso que a fase clara ou fotoquímica, ela é também conhecida como cadeia fotofosforilativa, devido a essas adições aí de fosfatos para produzir o ATP. Já a fase química, tá? Que é a fase que não depende diretamente de energia luminosa, ela é chamada de ciclo das pentoses, tá? Ou ciclo de Calvin. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês aqui do lado, certo? Para poder ilustrar algumas coisas para vocês. Então, primeiro, a planta, né, ela vai receber uma fonte de luz, certo? Vai utilizar, como eu falei, dióxido de carbono e água, certo? E à medida que ela recebe esses fótons de luz, os pigmentos fotossintéticos, né, lá dentro das membranas dos tilacoides, eles são excitados, tá? Esses pigmentos fotossintéticos, eles vão ser excitados. E à medida que eles são excitados, ele recebe energia luminosa e também transfere essa energia luminosa em uma reação em cadeia, tá? E isso vai resultar aí nos produtos, que é o que? ATP e NADPH. E esse ATP e o NADPH2, eles vão ser utilizados, tá? Na etapa química para produzir o que? Os carboidratos, tá? A glicose, que é o principal produto aí da reação fotossintética, né? É o principal produto de armazenamento de energia para as plantas. Lembrando que no processo de fotossíntese são produzidos carboidratos, e esses carboidratos podem ser armazenados na forma de amido, de celulose, de sacarose, todos eles formados a partir da glicose. Bom, pessoal, agora a gente vai falar mais especificamente da fase clara ou fotoquímica, né? Que é a fase dependente de luz. Essa fase, como eu já disse, ela ocorre lá nas membranas dos tilacoides, tá? Onde tem os pigmentos fotossintéticos. E como eu disse, esses pigmentos fotossintéticos, eles estão organizados em complexos, tá? Então, as clorofilas, certo? Esses pigmentos, eles estão unidos. Esses complexos, eles são chamados de fotossistema 1 e fotossistema 2, tá? E eles são classificados dessa forma de acordo com o espectro de luz máximo que cada fotossistema consegue absorver. Então, por exemplo, o fotossistema 1, certo? Ele é chamado de P700, tá? Porque ele absorve um comprimento de onda máximo de 700 nanômetros, e o fotossistema 2, ele é chamado de P680, porque ele absorve um comprimento de onda de 680 nanômetros. Então, o P700, tá, é uma clorofila, tá? Um pigmento especial presente no fotossistema 1, certo? E o P680 é uma clorofila, um pigmento especial que absorve
o comprimento de onda a 680 nanômetros no fotossistema 2, tá? Esses pigmentos especiais em cada fotossistema, P700 e P680, eles vão converter a energia luminosa em energia química, que aqui no caso é o que? ATP e NADPH2. Bom, eu vou colocar aqui a imagem para vocês, tá? Dos tilacoides, lembrando que os tilacoides, eles estão presentes lá no cloroplasto, tá? Então aqui estão os tilacoides e ao redor aqui da membrana dos tilacoides, tá? Como vocês podem visualizar aqui na imagem que eu tô colocando do lado, a gente vai ter os fotossistemas 1 e 2, tá? E como vocês podem ver, são múltiplos fotossistemas nessas membranas, tá? Nas bactérias verdes e púrpuras, tá? Não estão presentes esses dois tipos de fotossistemas. Já nas plantas, algas e cianobactérias, eles apresentam os dois fotossistemas, tá? Então, plantas, algas e bactérias apresentam os dois fotossistemas, 1 e 2, e elas produzem oxigênio, isso a gente já viu lá no início da aula, certo? E bactérias verdes e sulfurosas, elas apresentam um único tipo de fotossistema, tá? E por isso elas são anoxigênicas, ou seja, elas não produzem oxigênio. E por que elas não produzem oxigênio? Porque elas não têm o fotossistema 2, certo? Onde o oxigênio ele é produzido, isso a gente vai ver em uma aula mais para frente. E além disso, como a gente viu lá na equação de fotossíntese bacteriana, as bactérias verdes e púrpuras, tá? Elas não utilizam água no seu processo fotossintético, tá? E elas não produzem oxigênio. Ao invés de elas usarem água, certo? Para produzir oxigênio, como ocorre com plantas, cianobactérias e algas, elas utilizam o que? O ácido sulfídrico e ao invés de oxigênio acabam produzindo o enxofre. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, vamos fazer um resumo, tá? Comparando aí os seres fotossintetizantes. Então, quanto à liberação de oxigênio, algas e plantas liberam oxigênio porque utilizam água no seu processo de fotossíntese, tá? Assim como cianobactérias também. Já as bactérias verdes e púrpuras, elas não liberam oxigênio porque no seu processo de fotossíntese, elas utilizam o sulfeto de hidrogênio e ao invés de liberarem oxigênio, elas liberam o enxofre. Quanto à presença de cloroplastos, seres eucariontes, tá? Apresentam cloroplastos, já as bactérias, sejam cianobactérias, bactérias púrpuras e as verdes, elas não apresentam cloroplastos, tá? Quanto à presença dos fotossistemas 1 e 2, plantas e algas, assim como as cianobactérias, elas apresentam os dois fotossistemas, fotossistema 1 e 2. Já as bactérias verdes e púrpuras, elas apresentam um único tipo de fotossistema. Por não apresentarem um fotossistema 2, bactérias verdes e púrpuras, elas são anoxigênicas, ou seja, não contribuem para a liberação de oxigênio para a atmosfera, tá? Lembrando que o principal produtor de oxigênio para o ambiente são as algas, tá? Não são as plantas, são as algas. Professora, uma dúvida, mas se as bactérias verdes e púrpuras, elas realizam fotossíntese, por que elas não liberam oxigênio? Galera, então é isso, né? A nossa aula foi basicamente uma comparação aí da fotossíntese nesses organismos, tá? E a gente falou brevemente da fase clara da fotossíntese, porém a gente vai ter uma aula específica sobre fase clara e uma aula específica sobre a fase escura da fotossíntese, tá? Então, se vocês gostaram dessa aula, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, isso nos ajuda muito, tá? Deixe os seus comentários
suas críticas, as suas dúvidas. Ativa o sininho aqui para você receber as notificações, porque sempre que nós publicarmos aulas novas, você vai ser notificado, tá? E também nos segue aí nas redes sociais, que eu sempre deixo as redes sociais aqui embaixo, tá? Para vocês verem. Então é isso, eu fico muito feliz de estar fazendo essas aulas, eu faço com muito prazer e carinho. E meu intuito é de verdade de ajudar vocês. Então é isso, muito obrigada.